Se você aprender a usar o chapéu certo, vai enxergar tudo de modo mais claro e certamente vai conseguir resultados muito melhores na gestão do seu negócio. Fica comigo que eu já volto aqui para te apresentar os 6 chapéus do pensamento. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Opa, tudo bem com você? Aqui é Plínio Tomás, consultor e diretor da Tomás Gestão e Marketing. Que bom estar com você aqui mais uma vez, mais essa semana, no podcast Consultório Empresa. Esse movimento legal que a gente tem aqui de provocar outros profissionais de saúde, outros colegas, a pensarem de modo empresarial, por a gente acreditar muito que é isso que vai fazer a virada da nossa presença no mercado de um modo geral. E vai fazer com que a gente consiga melhores resultados de um modo geral. Bom, antes de falar do tema de hoje, eu quero dizer que eu estou muito, mas muito feliz, porque esta semana a gente completou 1 ano do podcast Consultório Empresa. Olha só, faz 1 ano que a gente começou esse projeto, o primeiro episódio foi publicado no comecinho, na primeira semana de março de 2018, já estou até errando aqui. Então, fico muito feliz porque a gente completou esse primeiro ano aqui do podcast. Tem sido uma experiência extraordinária, eu espero que para você também, né? Eu quero então, antes de começar o assunto dessa semana, fazer alguns agradecimentos especiais. Eu quero, em primeiríssimo lugar, demonstrar aqui minha gratidão a Deus, né? O Senhor da minha vida, por tudo aquilo que eu tenho conseguido, conquistado. Eu tenho certeza que é a presença dele, que é a orientação, o caminho de Deus na minha vida. Eu sou muito grato. Quero agradecer, preciso agradecer obviamente a minha equipe, né, que ajuda em todos os aspectos no projeto, porque compraram a ideia de um modo geral desse movimento, está comigo fazendo acontecer, né, fazendo acontecer o movimento, principalmente a equipe de edição e tal, em especial que é o Cauã, que é o nosso designer dedicado aqui exclusivamente para esse tipo do nosso projeto aqui, né, que fica fazendo os cortes, que põe aquela sinetinha quando tem algo importante para destacar e por aí vai. Então, obrigado a toda a equipe aqui. Preciso também agradecer aos muitos amigos, aos clientes e alunos que também compraram a ideia, né, e tem ajudado de forma geral, tem mandado mensagens, tem mandado apoio. E desde o começo compraram a briga junto, né? Então estão fazendo desse movimento algo mais forte. E obviamente a você que ouve, né? Você que está chegando agora, você que já ouve há mais tempo, não importa, você que tem ouvido, tem curtido nas plataformas diferentes para mostrar para as plataformas que esse projeto é relevante, que tem compartilhado com amigos, etc. Ou seja, que está realmente fazendo esse movimento acontecer, para que outras pessoas entendam mais as ideias do empreendedorismo, de gestão, do marketing, enfim, e possam ter melhores resultados e, consequentemente, a gente crescer todos a nossa presença e a nossa valorização na sociedade de modo geral, como profissionais de saúde corretos, decentes e éticos, sem precisar apelar. Essa é a ideia do conceito do nosso projeto, do movimento Consultório Empresa. Se você ainda não conhece mais detalhes, vê lá nosso site www.consultorioempresa.com.br, conhece também o curso, conhece também o livro, conhece as outras coisas que fazem parte deste projeto. Mas aí, vamos então ao tema de hoje, os 6 chapéus do pensamento. Bom, o que é isso aqui? Tem um cara extraordinário, recomendo muito que vocês leiam as coisas dele, que chama Edward de Bono. Esse Edward de Bono é um grande pensador, gosto muito dos trabalhos dele, eu acho que ele escreve de uma forma muito clara, inclusive, e provocadora, né? Um dos livros dele que mais me chama a atenção é um livro que chama Pensamento Lateral, que ele fala como é que funciona o nosso pensamento, e essa lateralidade é o que gera tanto o processo criativo extraordinário quanto até o humor. É muito interessante a forma como ele explica tudo isso e como isso é enriquecedor. Esse livro foi tão importante que o Philip Kotler, o pai do marketing, escreveu um livro impactado sobre esse chamado de Marketing Lateral, que
que é o livro que o Philip Kotler escreveu. Ele diz na sua introdução que ele ficou tão impactado com os pensamentos do Edward de Bono, falando do pensamento lateral, que ele adaptou tudo isso, falando, olha, como é que a gente aplica isso de uma forma prática para o marketing? E esse livro então tem o nome de Marketing Lateral, que eu também aconselho você ler. Mas o Edward de Bono tem um livro específico que é Os 6 Chapéus do Pensamento. O que o Edward de Bono está propondo para a gente aqui é que quando a gente está diante de um tipo de problema, quando a gente tem alguma coisa para resolver, ele diz que apenas uma linha de pensamento limita muito as soluções que a gente encontra. E é verdade, a gente fica viciado numa forma de pensar e por causa dessa forma de pensar, dessa nossa interpretação, desse nosso filtro, a gente tende a sempre ir para o mesmo tipo de solução. Portanto, as coisas que eu estou decidindo hoje, que eu uso filtros para essas decisões, vão se repetir e, consequentemente, eu fico conquistando apenas os mesmos resultados ou resultados muito similares. O que o Edward de Bono, então, sugere para a gente é que a gente utilize a metodologia dos 6 chapéus. O que seria isso? Tecnicamente ele diz que existem 2 formas de você fazer isso em grupo ou mesmo para você usar sozinho o método. Mas eu vou falar a ideia conceitual como se fosse em grupo, mas lembrando que você pode aplicar para você de uma forma individual também, tá bom? A ideia é o seguinte, você vai, o objetivo dessa técnica é você conhecer melhor os aspectos positivos e negativos de cada ideia que você está pensando ou de cada problema. Então vamos imaginar que seria assim, você vai reunir, as 6 pessoas se reuniriam numa sala e cada pessoa vai usar um chapéu. Você já vai entender que essa ideia de usar o chapéu é um símbolo, né? É apenas uma metáfora aí. Então como é que funciona isso? Todo o processo começa com a pessoa que usa o chapéu branco e termina com a pessoa que usa o chapéu azul. Depois, na parte intermediária, pode até sequências diferentes, não precisa necessariamente ser na mesma, embora tem uma aqui que funciona melhor que eu vou sugerir para você. Então, a ideia é a seguinte, o chapéu branco, que é a primeira pessoa que vai falar nesta reunião, ela vai apresentar o problema em si, ou dizer para as pessoas, olha, a nossa questão é esta aqui. Então, o chapéu branco é o chapéu da lógica. Portanto, a pessoa que utiliza o chapéu branco, ela é neutra, ela só fala de informações, dados concretos, ok? Ela apresenta ou faz perguntas concretas, ela fica focada em dados, objetivos, informações, ok? Então, a pessoa do chapéu branco, então ele apresenta, o nosso problema é esse, temos tal e tal número, é isso que está acontecendo, e coloca então aquilo para todo mundo. E ao longo do tempo ele pode fazer perguntas, ele pode fazer algumas provocações ou ele ficar disponível ao fornecer mais informações para o grupo. Esse é o papel de quem está ali com o chapéu branco. Depois que a pessoa do chapéu branco falou qual é o problema, vem a pessoa que vai usar o chapéu preto. O chapéu preto é o chapéu do pensamento negativo. Edward de Bono diz que o pensamento aqui negativo é aquela pessoa que vai, de propósito, né, procurar pontos negativos da ideia, do problema. Tudo que pode dar errado, ele vai identificar, ele vai falar dos riscos. Então a pessoa que usa o chapéu preto é aquela pessoa que vai ver, mas olha, isso aqui tem um problema, e se acontecer tal coisa, aí aquilo lá, olha, isso aqui pode ser um risco, aqui tem problema. Então ele vai procurar os problemas, ele vai procurar os gaps, vai procurar o que pode não funcionar, o que pode dar riscos para a empresa, para o negócio ou para a equipe. O que pode dar errado? O chapéu preto fica apontando tudo isso, tá? Ele vai procurar os pontos que podem não estar tão bem pensados ainda. E ele fala e todo mundo ouve. Em seguida vem, essa é a minha sugestão ideal aqui, vem a pessoa do chapéu amarelo. O chapéu amarelo é o chapéu do pensamento positivo. Ao contrário do chapéu preto, o que vai fazer a pessoa do chapéu amarelo? Vai fazer o extremo oposto. Ele vai falar tudo de maravilhoso que tem a ideia. Então ele vai falar dos pontos positivos, da utilidade, dos benefícios. Olha, essa ideia é muito boa porque isso pode levar a gente para tal patamar, pode levar a gente para acontecer tal e tal coisa, pode desdobrar nisso, naquilo outro, a gente pode conquistar tal coisa, tal parceria, tal benefício no futuro, o cliente e o paciente vai gostar disso. Então, a pessoa do chapéu amarelo, que é do pensamento positivo, vai extrair daquela ideia tudo de bom que ela tem e o potencial que ela tem, as oportunidades que elas podem gerar.
Muito legal também, porque ela também coloca agora um pouco mais de força, né, na ideia, no projeto, na possibilidade para a gente enxergar também que também não são coisas só negativas, mas tem muita coisa positiva naquela ideia. Depois é a hora da pessoa do chapéu verde falar. O chapéu verde é o chapéu do pensamento criativo. Pensamento criativo, qual é o papel dessa pessoa do chapéu verde aqui? Ele vai ficar falando, vai propor ideias completamente fora da caixa. Soluções para os problemas do chapéu preto. Então, tudo aquele monte de coisa ruim que a pessoa do chapéu preto falou, a pessoa do chapéu verde fica anotando essas coisas e vai tentar derrubar o máximo possível ali. Mas não com o viés do chapéu amarelo, né? Ele simplesmente vai tentar dizer que, olha, aquele problema que você está mencionando, sim, é verdade, porém tem tal e tal característica aqui, tal, que a gente pode fazer, que a gente complementa a ideia original. São modificações, são um aperfeiçoamento da ideia original que podem amenizar os gaps, os problemas apontados, os riscos apontados pelo chapéu preto. E o chapéu verde ele fica aqui disponível para fazer o complemento que lhe achar que deve, né? Para que ele possa colocar mais e mais possibilidades fora do óbvio, alguma coisa completamente fora do óbvio mesmo, não tem nenhuma crítica ao chapéu verde. O chapéu verde pode propor a loucura que ele quiser ali, claro, que desde que aquela proposta tenha a ver com o que está sendo discutido, né? Então a pessoa do chapéu verde é a pessoa do pensamento criativo que vai propor alternativas, vai propor complementos, vai propor soluções que agreguem de um modo geral e principalmente aos gaps apontados pelo chapéu preto. Muito bem, depois vem o chapéu vermelho, que é o chapéu do pensamento emocional. O chapéu vermelho, a pessoa que vai estar com o chapéu vermelho, ele vai ficar aquela pessoa que vai opinar naquela reunião com relação às emoções, aos sentimentos e até à intuição. Como é que funciona isso? Ele vai colocar de preferência o pensamento da equipe, os sentimentos da equipe com relação àquilo, e ele vai trazer para a reunião também os sentimentos, o que ele entende que é os sentimentos do paciente, do cliente, né? Então ele vai colocar assim, olha, isso aí me parece que não está legal, eu sinto que isso aqui, ou seja, ele vai falar de sentimentos mesmo, e de preferência os sentimentos do cliente e da própria equipe, do peão, dá para entender, né? Ou seja, aí aquela equipe que não está exatamente naquela reunião, mas é aquele sentimento. Uma das coisas que é bacana de fazer, se você quiser fazer literalmente em reunião dos 6 chapéus aqui, é você trazer realmente para o chapéu vermelho 2 pessoas, até se for o caso. Uma, realmente um cliente, pode ser de preferência um cliente que já gosta de você, que já é um paladino, coisa parecida, ou uma pessoa da equipe também, uma pessoa da equipe que poderia trazer o sentimento ali de todo mundo, tá? Então, é importante a gente ter um pouco do sentimento que aquilo pode gerar, por exemplo, desconforto na equipe, pode gerar insegurança, pode gerar medo, pode ser que aquela ideia seja interessante, mas que o paciente sinta que está sendo abandonado por alguma razão. Ou seja, aquele sentimento traz luz à discussão, né? Bom, e por fim, como eu falei que a reunião tem que ser fechada sempre por ele, é o chapéu azul. O chapéu azul é o do pensamento da metodologia, o pensamento metodológico. O cara do chapéu azul é a pessoa que vai falar de processos, métodos, faz a facilitação, ele fala de datas, ele faz a conclusão, ele organiza, ele chama os próximos passos, tá? Então, é a última pessoa que fala, bom, concluindo, então, ele vai resumir, falamos isso, vimos tal e tal posição, chegamos a essas conclusões, então o próximo passo vai ser esse. Então, ou seja, ele faz esse fechamento, tá bom? Bom, a ideia é essa dos 6 chapéus. Qual que é a dinâmica ideal? É que numa reunião como essa, a pessoa que trouxe a ideia apresente, geralmente é a pessoa do chapéu branco, mas não necessariamente, então alguém apresenta ideia, supostamente o chapéu branco. Essa pessoa do chapéu branco também é que fica fazendo as perguntas para todo mundo e fica trazendo informações, é aquela pessoa que está com números à sua frente, está com planilhas, tem muita informação para dar para o grupo, mas sem grandes manifestações de posição, né? Depois disso,
a pessoa fala os pontos negativos, né, o chapéu preto, depois o chapéu amarelo vai falar os pontos positivos, o chapéu verde combate parte do que o chapéu preto falou e coloca ideias adicionais que talvez não estivessem ainda em discussão. A pessoa do chapéu vermelho fala os sentimentos que todo mundo tem. O chapéu azul faz meio que um resumo daquele momento e o ciclo acontece mais uma rodada, tá? Aí novamente a pessoa do chapéu negativo fala novamente. Então esta é a ideia. Em algumas situações, a partir de uma primeira rodada fixa, fica sem necessariamente ordem. As pessoas simplesmente começam a debater o assunto, cada um com o seu viés, ou seja, cada um com sua forma do pensamento, tá? Isso se conclui, fecha com a pessoa do chapéu azul concluindo a reunião e dizendo então quais são os próximos passos, o que ficou concluído e decidido naquela reunião, com base naquilo que está sendo ali discutido, tá? É assim que se fecha o assunto. A alternativa que eu falei no começo também que tinha é quando você faz isso sozinho. Isso você vai fazendo de tal maneira, você vai acostumando com isso de tal profundidade que acaba ficando mais ou menos enraizado com você daqui a algum tempo. Você vai ver se você começar a praticar isso. Então, como é que funciona para fazer sozinho? Você fica primeiro pegando todas as informações que você precisa para tomar uma decisão, então você pega muita informação, depois você lista, você veste o chapéu preto, né? Você lista tudo de ruim que tem a sua ideia. Você procura cavar o máximo possível, achar problemas, riscos, tudo que pode dar errado. O que pode dar errado, né, você vai listar. Depois você vai vestir o chapéu amarelo e vai listar tudo de bom, os benefícios, faz outra lista de tudo aquilo que você pode conquistar, ter de benefício, você, seu paciente, sua clínica, enfim, com aquilo que você está pensando ali, com aquela ideia, se ela for implantada. Depois, o chapéu verde seria você pensar em ideias alternativas, e aí tem outras metodologias de criatividade que a gente pode sugerir, isso fica para um outro episódio. O chapéu vermelho, você tenta imaginar o que é o sentimento que isso pode causar na sua equipe e nos pacientes de um modo geral, né? E, por fim, você transforma aquilo em método, em passo a passo, você coloca metas para você coloca definições para você melhor, tá bom? Você medita sobre tudo aquilo, chega a algumas conclusões e avança no seu próprio projeto. Essa é a ideia de quando a gente usa isso de uma forma sozinho. Obviamente você vai perceber que esse pensamento sozinho, ele tem certos viés, como eu já falei no começo, porque você tem filtros e possivelmente, se seu filtro é muito positivo, você vai ter dificuldade, você não vai encontrar quase nada negativo na sua ideia. Se você é um cara super pessimista e tem medo das suas ações, você quase não vai achar coisas no chapéu amarelo e você vai achar uma lista enorme no chapéu preto. Por isso, funciona também, mas não funciona tanto, né? Não é tão bom você fazer isso sozinho. A ideia é que você tenha outras pessoas para vestirem os chapéus ali com você e discutir com você, trazer novas ideias. Por fim, gente, só para a gente concluir isso aqui, existe uma metodologia complementar que a gente traz isso do roleplay, de uma outra metodologia que complementa essa, que é, uma vez feita uma rodada, né, uma reunião como essa dos chapéus, que as pessoas troquem os chapéus. Dá para entender a ideia? Ou seja, uma pessoa que estava lá nos pontos positivos, agora ela fica com os negativos, a pessoa que estava no negativo agora fica com o pensamento criativo, a pessoa do criativo vai ficar com os sentimentos e por aí vai. Ou seja, esta troca pode ser muito rica. Na prática, quando eu já fiz isso várias e várias vezes, na prática a gente costuma não mudar muito, mas isso é mais pelo conjunto das pessoas que participam. Mas a gente eu particularmente costumo, quando aplico isso em grupo, a gente depois de uma rodada a gente troca os chapéus, mas a gente não troca nem o branco nem o azul. Por quê? Porque a pessoa do chapéu branco geralmente é aquela que sabe conduzir a reunião e tem muita informação à mão. E a pessoa do chapéu azul é aquela muito metodológica mesmo, que sabe ser organizada e cobra todo mundo do próximo passo e tal. Mas pode mudar também se você tiver pessoas ali com este perfil. Mas os outros chapéus, o vermelho, o amarelo, o preto, o verde, esses podem ser e devem ser, sempre que possível, intercambiados, né? Bom, é isso. Esta metodologia eu acho que é muito boa, ajuda pra caramba a gente enxergar as coisas no consultório, na empresa, em qualquer tipo de negócio de modo geral. Isso vale até para a família, para ideias que a gente tem, para coisas pessoais, para projetos de vida.
essa metodologia é muito legal. Eu já vi uma vez uma pessoa que tinha uma espécie de cartões no bolso, né? Ele andava com um cartãozinho, esse cartãozinho tinha essas 6 cores e ele usava cada uma só escrito pensamento lógico, negativo, positivo, criativo, emocional e metodológico, só para ela lembrar cada cor escrita essa referência. Então cada vez que ela tinha uma ideia diferente que ela queria testar, ela tirava aquele papel do bolso, que cabia numa carteira ali, e ela olhava para aquilo. É uma ideia bem legal mesmo, uma ideia bastante simples, né, que você pode fazer também, que você pode ter isso. Esses insights pode ser que sirva para você, se for o seu caso, né? Obviamente, você não precisa fazer isso com um chapéu de verdade, pode ser um cartãozinho, pode ser nada, simplesmente cada um sabe qual é o seu papel, você vai representar o lógico, o racional, enfim, cada um sabe o seu. Tá bom? Espero que tenha sido muito útil para você, que você aplique de verdade, que possa ser um insight, uma ideia, uma provocação aí para você ganhar mais visão metodológica aí do seu projeto, da sua clínica. Show de bola? Então você já sabe como é que você vai fazer, né? Você vai curtir nas plataformas, vai compartilhar, chama seus amigos. Tem muita gente que tem feito um compartilhamento diferente, né, que passa para mim os contatos para a gente colocar aqui na nossa lista de transmissão e eu enviar para essas pessoas. Mas é importante que todo mundo que quer incluir um amigo na lista de transmissão, é importante falar para que essa pessoa também tenha o meu nome, o meu cadastro ali na sua lista de contatos, porque senão essa pessoa não recebe, na lista de transmissão não chega para a pessoa que não está registrada ali no contato, tá bom? E você também está autorizado, já falei isso várias vezes, mas está autorizado a compartilhar diretamente aqui o link das plataformas, é gratuito, você pode compartilhar. Aproveitando, acho que você sabe que a gente lançou todos os episódios da primeira temporada, ou seja, de 2018, num pendrive, né? Alguns chamam de pen card, outros chamam de card drive, não importa, que é aquele cartãozinho, né, que é um pendrive em formato de cartão, que vem junto com um material escrito bem bacana. A gente colocou todos os áudios da primeira temporada juntos. Isso dá 8 horas de áudio, aproximadamente 8 horas de áudio, de coisa muito legal. Só da primeira temporada, hein? Ou seja, do que foi até o final de 2018. Se você quiser, esse material fica à venda no nosso site também. Parte do valor com que a gente vende, bom, parte obviamente é o custo de produção, mas parte disso desse valor a gente está entregando para, esqueci o nome do projeto, Médicos Sem Fronteiras. Quase que esqueci, ó. Então o projeto da organização, né, Médicos Sem Fronteiras, recebe parte desse valor também, tá bom? Isso é para ajudar o movimento, para a gente ter esse dinheiro para isso também. Então, se você preferir assim, um pendrive, ter ele direto, embora você tenha ele gratuito nas plataformas, né? Mas se você preferir ouvir no carro com um pendrive, é só falar com a gente, entra no site lá do Consultório Empresa e você pode adquirir por lá. Valeu, empreendedor! Fico muito feliz em estar com você aqui e a gente vai se ver na próxima semana. Mais uma vez, gratidão por esse 1 ano. Tamo junto e vamos em frente. Forte abraço, empreendedor!